Bom, então vamos dar sequência ao livro de 1 Timóteo. Só para a gente relembrar o que a gente falou nas outras aulas, a gente fez uma introdução. A gente sabe que quem escreveu o livro de 1 Timóteo foi Paulo. E Paulo, no livro de Atos, mostra que ele fez algumas viagens missionárias, né? E Timóteo acompanhou Paulo em algumas dessas viagens. Na primeira viagem, provavelmente, Timóteo se converteu quando Paulo passou ali pela região de Listra. Na segunda viagem, que aconteceu uns 2 anos depois, os irmãos falaram que tinha uma pessoa que era muito boa, que recomendou para Paulo. Então os irmãos recomendaram Timóteo, falando que Timóteo era uma pessoa muito boa. Então na segunda viagem, quando Paulo passou ali na região de Listra, Paulo levou Timóteo junto, para seguir com ele na viagem. E daí para frente, Timóteo virou um braço direito de Paulo, ajudando no ministério dele. Então a gente tem aqui, um pouquinho mais para frente, Paulo está escrevendo essa carta para ele, mas Timóteo já acompanhou Paulo a partir da segunda viagem, tá? E a gente sabe que Paulo fez essas 3 viagens. No final da terceira viagem, ele chegou em Jerusalém e lá ele foi preso. Prenderam ele e aí Paulo apelou para Roma e foi enviado para Roma para ser julgado. Aí ele foi preso lá em Roma. Quando ele chegou em Roma, ele ficou um tempo lá preso numa casa, conseguiu escrever algumas cartas. E a gente sabe que, estudando as cartas, a gente percebe que Paulo foi solto e depois ele foi preso de novo. Então ele teve 2 prisões em Roma. Em que momento que Paulo escreve essa carta para Timóteo, essa primeira carta de Timóteo? Na primeira ou na segunda prisão? Não foi nem na primeira nem na segunda. Nesse momento que ele saiu da primeira prisão para a segunda, se a gente vê o comecinho do livro de 1 Timóteo, ele está falando aqui, partindo eu para Macedônia. Ele já estava orientando Timóteo, ele já tinha saído da prisão. Então, entre a primeira e a segunda prisão, Paulo saiu e escreveu a carta de 1 Timóteo. E aí ele percebe que tinha uma igreja ali que estava com alguns problemas, que estava sendo... tinham pessoas que tinham se desviado da palavra e tinham falsos mestres numa congregação. E aí Paulo envia Timóteo justamente para cuidar dessa congregação. Que congregação era essa? Éfeso, isso, muito bem. Se a gente olha aqui no começo de 1 Timóteo, a gente percebe que Paulo está enviando Timóteo para Éfeso para cuidar da igreja de Éfeso. Tá? Estou falando isso aqui mais para a gente relembrar, para a gente contextualizar. Então, Paulo já tinha saído da primeira prisão, ele enviou essa carta para Timóteo cuidar da igreja de Éfeso, e ele está dando instruções para Timóteo como cuidar dessa igreja. Até por essa carta ter essa característica de ter instruções de como cuidar da igreja, as pessoas até classificam essa carta como uma epístola chamada de epístola pastoral, isso aí. Então a gente tem essa carta de 1 Timóteo, é classificada como uma epístola pastoral, que vem de pastor de ovelhas, de como cuidar das ovelhas, de como cuidar da igreja. Além essa carta de 1 Timóteo, tem uma outra carta que Paulo escreveu no mesmo período que tem as mesmas características, é muito parecido com 1 Timóteo. Alguém lembra qual é? Tito. Muito bem, então 1 Timóteo e Título são consideradas epístolas pastorais que foram escritas nessa época, tá? Aqui mais para a gente ter uma introdução e lembrar algumas coisas que a gente falou nas aulas anteriores. Vamos então entrar agora no capítulo de 1 Timóteo. Esse primeiro trecho, Paulo está orientando, está falando por que ele está enviando Timóteo, que é justamente para cuidar dos falsos ensinamentos que estavam acontecendo lá. E a gente vai estudar daí para frente, a partir do versículo 12. Paulo já falou por que ele quer Timóteo lá em Éfeso, e agora ele vai incentivar Timóteo. Ele vai falar algumas palavras para tentar motivar Timóteo, porque a tarefa a gente vai perceber que não é uma tarefa muito fácil, tá? Então, é um incentivo até um pouco sutil, a gente vai tentar explorar bem os versículos aqui. Mas então a gente vai estudar do versículo 12 até o versículo 17. Quem puder ler para mim, lê por favor o 1 Timóteo. Vamos ler o capítulo 1, lê por favor para mim o versículo 12, quem achou? Ótimo, obrigado. Então aqui a gente tem um versículo onde Paulo está agradecendo a Jesus por ter fortalecido e por ter designado ele para o ministério. Parece ser um versículo simples, mas quando a gente tenta analisar um pouco mais a fundo esse versículo, quem é a pessoa que está falando e quem é a pessoa que está agradecendo a Jesus pelo ministério? Paulo, certo? Como que era a vida de Paulo?
Vocês já pararam para pensar isso? Como que era o dia a dia de Paulo? Era um dia a dia tranquilo? Paulo, será que sofria ou era uma vida tranquila? Estava todo dia na praia, na piscina? Não. Será que Paulo foi apedrejado algumas vezes? Será que ele tomou chicotadas? Ele foi preso? A gente, às vezes, não consegue ter dimensão, né, de quanto que Paulo estava sofrendo. Para a gente ter uma ideia, vamos ler um versículo. Vou pedir que vocês abram comigo. Então, 2 Coríntios capítulo 11, eu vou ler aqui a partir do versículo 23. Ó, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei a noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber da minha preocupação com todas as igrejas. Bem tranquila a vida de Paulo, né? A gente lê esse trecho e dá até uma agonia de pensar que ele vivia tudo isso. E o que ele está fazendo aqui na carta de Timóteo? Ele está agradecendo a Deus por ele estar passando por aquilo. Ou seja, quando a gente pensa na história de Paulo ou de Saulo, Saulo era uma pessoa importante, ele tinha lá os servos, os seguidores, ele tinha uma posição importante. De repente chegou Jesus e mudou a vida dele e trouxe para essa situação. E o que ele faz? Ele agradece a Deus por poder estar participando desse ministério. Vamos tentar comparar com a nossa vida. Será que a nossa vida é parecida com essa de Paulo? Essa vida é bem mais tranquila que a vida de Paulo, né? E muitas vezes a gente está fazendo o quê? Está reclamando das coisas que a gente está passando. Então sempre que a gente estiver passando por uma situação ruim, dá uma olhadinha nesse versículo de Paulo, compara a sua vida com a vida de Paulo, você vai ver que sua vida está muito melhor do que a dele. Então a gente tem que agradecer, porque às vezes tem coisas ruins acontecendo na nossa vida, mas Deus tem um propósito para isso. Paulo sabia que ele estava passando tudo aquilo, mas que Deus tinha um propósito para ele. Então, a gente... Aqui é um agradecimento que, se a gente passar desapercebido, é só um agradecimento. Mas quando a gente olha para a vida de Paulo, é interessante pensar que Paulo estava passando por uma situação muito difícil e mesmo assim ele estava dando graças por participar daquele ministério. E por que não é fácil? Paulo estava fazendo um grande trabalho, ele estava levando a palavra do Senhor. Quem fica incomodado quando as coisas estão indo bem? O mal, né? O Satanás fica mal. Então ele tenta desmotivar Paulo com essas coisas. Então é normal. Se você está recebendo algumas coisas ruins na sua vida, pode ser que você esteja incomodando, você está fazendo coisas boas. Então nem sempre o fato de a gente estar fazendo coisas boas, a gente vai receber coisas boas. Pode ser que o mal venha atacar para tentar desanimar a gente. Então isso acontece. E a gente percebe que isso não era uma coisa só de Paulo. Quando a gente olha, parece que Paulo é até meio louco, né? Como que ele pode estar tão bem com um monte de coisa ruim que está acontecendo? A gente olha outros apóstolos, a gente percebe que tem outros exemplos de situações parecidas. Se quiserem abrir comigo lá em Atos 16, aqui ainda é Paulo, né? Vamos olhar Atos 16, eu vou ler aqui o versículo 22, está falando de Paulo e Silas. Atos 16, a partir do 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Ou seja, eles tinham acabado de ser açoitados, presos, jogados na prisão. O que eles estavam fazendo? Orando e cantando. Então a gente percebe o comportamento e como Paulo conseguia ficar feliz no meio desses problemas, dessas adversidades, né? Parece loucura mesmo. Voltando algumas páginas, em Atos 5, eu vou ler aqui também versículo 40 e 42. 40 até 42. Atos 5, a partir do 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los.
Depois ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos saíram dos sinédrios, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Ou seja, a gente percebe outros apóstolos aí também que tomaram lá chicotadas, foram açoitados e saíram felizes porque eles tinham tomado essas chicotadas. Então, a gente percebe que esse comportamento é meio que constante entre os apóstolos. Só um último versículo, para a gente não se estender muito nesse assunto. Tiago, no comecinho do versículo de Tiago, no capítulo 1 do livro de Tiago, Tiago no versículo 2 fala: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então é interessante, né? Como pode, no meio de adversidade, no meio de prisão, de chicotada, de um monte de coisa, as pessoas ficarem felizes? Como que pode isso? Como que será que esses apóstolos, como que eles conseguiram? Como que a gente faz para chegar nesse ponto? Para chegar e conseguir ficar igual eles? Vou pedir para vocês deixarem sempre um dedinho lá em 1 Timóteo, porque a gente vai nas passagens e vai acabar voltando lá, né? Se a gente olhar esse versículo de Paulo, que ele estava falando para Timóteo, no versículo 12 que a gente leu, ali mesmo ele dá a receita, como que a gente faz para conseguir agradecer a Deus e ser feliz mesmo nas adversidades. Ele continua, ele fala, dou graças a Jesus Cristo nosso Senhor, que me deu forças. Ou seja, quem que fortalece, quem que capacita Paulo para chegar nesse nível, né, de conseguir ficar feliz mesmo com as situações ruins? É o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Então aqui, Paulo está mostrando para Timóteo que a vida dele não seria fácil. Timóteo conhecia, né? Timóteo acompanhou Paulo durante as viagens. Então Timóteo sabia que... Timóteo, inclusive, tinha passado por coisas ruins junto com Paulo. E ele sabia que dali para frente não ia ser fácil. E aqui Paulo fala, a gente conseguiu fazer tudo isso nas viagens porque Jesus nos capacitou. E Jesus vai capacitar ele também, e Jesus capacita a gente também, se a gente pedir. Então, se você está passando por dificuldade, se você está passando por um momento ruim e você precisa ficar feliz com isso, pede capacitação, pede força para o Senhor Jesus. Da mesma forma que ele deu para Paulo, ele vai dar para você também, tá? Então a gente tem aqui a receita, né? Paulo está agradecendo a Jesus por estar participando do ministério, porque Jesus capacitou ele, porque Jesus deu forças para ele. Então essa foi uma forma de Paulo conseguir encorajar Timóteo. Alguém fazer algum comentário? Um último versículo sobre esse assunto é 2 Coríntios 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ou seja, aqui, mais uma vez, Paulo mostrando que o fato dele passar por dificuldade era uma coisa que deixava ele alegre porque ele lembrava que ele precisava do Senhor. E é nesse momento que ele ficava mais forte. Então, se você está passando por dificuldade, não reclame dessa dificuldade. Agradeça ao Senhor porque você consegue crescer nessa dificuldade. Aproveita essa dificuldade que está na sua vida, busca o Senhor porque é aí que você vai conseguir ser mais forte. Infelizmente a gente é assim, né? Quando a gente está bem, a gente acaba se afastando até do Senhor porque as coisas estão bem, a gente não precisa dele. No momento que a gente está passando por dificuldade, está com alguma doença, a nossa família está passando por alguma dificuldade, o que a gente faz? Aí que a gente se volta ao Senhor, a gente ora e fica mais próximo dele. Então, se você está passando por essa dificuldade, agradeça ao Senhor por isso e se fortaleça com isso, tá? Que era que a gente percebe que é o que Paulo está fazendo. Eu vi uma comparação interessante também pensando nesse versículo aqui. Paulo está agradecendo porque Jesus escolheu ele para o ministério. Não sei se vocês já ouviram falar na palavra olheiro. Vocês sabem o que é um olheiro? Quando a gente tem um time de base, alguém que está começando a jogar futebol, essas pessoas, qual que é a esperança deles? Que tenha um olheiro, alguém que vai olhar e ver que essa pessoa esse menino que está aí jogando é uma pessoa boa para levar ele para um time. Então, o olheiro é aquela pessoa que fica olhando e escolhendo pessoas para poder jogar num outro time. E aqui, eu li um comentário falando que Jesus é o maior olheiro que existe. Ele está olhando para todo mundo. E vamos imaginar que nesse momento ele podia escolher qualquer pessoa e ele escolheu Paulo para esse ministério. Então imagina como Paulo deve ter se sentido. Jesus estava olhando para todas as pessoas e escolheu Paulo. Então Paulo está agradecendo porque Jesus escolheu ele para esse ministério, que era um ministério muito importante. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus está te escolhendo para fazer atividades e você está deixando essas atividades de lado?
Paulo, a gente olha Paulo e percebe que as atividades muitas vezes não são fáceis. E Paulo sofreu, mas ele foi escolhido para fazer aquele ministério, né, para levar o evangelho para os gentios. Muitas vezes a gente está sendo escolhido e está deixando essa oportunidade passar. A gente sabe que vai ter dificuldades, a gente sabe que vai sair da nossa zona de conforto. Paulo tinha uma zona de conforto lá, que ele tinha uma vida boa, uma posição boa, ele saiu disso para enfrentar dificuldades. E a gente vê aqui como ele ficou feliz de ter conseguido completar essas atividades. Então, muitas vezes a gente está sendo escolhido, a gente fica pensando se eu vou sair da minha zona de conforto e vou começar a trabalhar da forma como Jesus está me chamando ou se eu vou continuar aqui. Então, se Deus está te chamando para alguma atividade, se esse olheiro te escolheu, se surgirem oportunidades para você, é porque Jesus está te escolhendo para fazer alguma coisa. Às vezes é uma coisa mais simples, é falar para o seu amigo no trabalho ou na escola sobre Jesus. E você tem dificuldade de fazer isso, porque sabe que talvez ele não aceite e vai acabar, não sei, dificultando a sua vida, enfim. Então, se Deus está te dando uma oportunidade, aproveite essa oportunidade. A gente sabe que nem sempre é uma coisa fácil, nem sempre as coisas saem da forma como a gente espera, mas que se você receber esse chamado do Senhor para fazer alguma coisa, aproveite essa oportunidade. E aqui, olhando para Timóteo, Timóteo estava sendo chamado. Paulo estava levando Timóteo para cuidar da igreja lá em Éfeso, certo? Que estava com dificuldades e com problema. Quando a gente lembra de Timóteo, a gente sabe que ele era jovem, que ele era bastante jovem, e aqui Paulo fala que ele era tímido, ele tinha dificuldades para falar. Não era fácil para Timóteo chegar no meio de uma congregação inteira, onde tinham pessoas que falavam muito bem, pessoas mais velhas, e ele ter que chegar para essas pessoas e falar que eles estavam ensinando errado. Imagina a situação dele e como Timóteo devia estar ali, se corroendo por dentro e imaginando. Timóteo devia estar saindo da zona de conforto dele, de ficar quietinho e ter que falar para todo mundo. Então Paulo está falando, Jesus te escolheu para essa atividade. Então você vai ter que sair da sua zona de conforto para poder fazer isso. Com certeza, Timóteo enfrentou muitas dificuldades. E não deve ter sido na primeira vez que ele chegou e falou que todo mundo aceitou. Provavelmente ele teve que falar e falar de novo e insistir. Muitas vezes as coisas não saem conforme a gente planeja. Quando a gente olha para a vida de Paulo, com certeza muita coisa ele não planejou. Não acredito que ele não acordava de manhã e pensava, hoje eu vou lá ser apedrejado. Não. Ele provavelmente foi, pregou o evangelho, chegou lá, foi apedrejado, não deu certo. Ele desistiu? Não. No dia seguinte ele foi e foi açoitado. Desistiu? Também não. Então muitas vezes a gente planeja, acha que as coisas vão sair como a gente quer, mas não. A gente ainda... muitas vezes as coisas saem erradas e a gente precisa insistir. Então, se você está também nessa situação de estar tentando aproveitar as oportunidades e não está dando certo, não desista. Olha por exemplo de Paulo. Paulo não desistiu até o fim da vida. Ele estava lá sendo preso, sendo morto, e até o fim ele estava tentando divulgar o evangelho para as igrejas. E às vezes a gente ficar esperando que Jesus sussurre no nosso ouvido o chamado, às vezes é uma coisa muito mais sutil. Às vezes o nosso irmão está doente e pede para você visitar ele. Isso é um chamado. Então às vezes a gente precisa identificar os chamados. Às vezes não é para você sair daqui e pregar em uma outra cidade, mas é uma coisa aqui dentro mesmo, simples. A pessoa do seu lado está precisando de uma ajuda, isso é um chamado às vezes. A pessoa está passando por uma situação difícil no casamento dela, na família dela, você sente dentro do seu corpo que você precisa ajudar isso. Então isso é um chamado. Às vezes não é simples uma vozinha que Jesus vem falar na sua orelha, mas você internamente sente. A gente tem o Espírito de Deus dentro da gente, então nosso Espírito por dentro faz a gente sentir esse chamado. Então é difícil até explicar, né? Acho que vocês sabem o que eu estou falando, né? Vocês já devem ter sentido isso em algum momento. A gente se sente incomodado. E às vezes a gente simplesmente ignora, fala, não, deve ser... Deixa passar e vai melhorar, não vai precisar da minha ajuda. Mas se você está sentindo isso, vai e faça, atenda esse chamado, porque Jesus te escolheu. Aquele olheiro, né, olhou e falou, você é uma pessoa que pode ajudar nesse sentido. Então não deixe passar esse chamado. Então vamos dar sequência? Versículo 13 agora. Quem pode ler, por favor? 1 Timóteo 1, versículo 13. Ok, obrigado. Então aqui Paulo está continuando e falando que ele foi chamado lá pelo ministério, a ele que antes ele era, aqui na minha versão fala blasfemo, perseguidor e insolente.
Vocês sabem o que significam essas palavras? Blasfemo é quem blasfema, né? Quem fala coisas ruins. Perseguidor, porque ele perseguia os cristãos, ele ia atrás, ele matava, ele prendia os cristãos. E insolente. Alguém sabe o que é insolente? Insolente aqui é uma pessoa mal criada, desrespeitosa. Então ele não respeitava também o Cristo, ele era totalmente respeitoso, ele perseguia, ele blasfemava, falava mal. Então ele totalmente contra os cristãos. Tem algumas passagens que eu separei aqui, eu não vou olhar, mas mostra que Paulo perseguia os cristãos, homens, mulheres, prendia, enfim. A gente sabe que ele era uma pessoa realmente ruim. E aí fala que ele alcançou misericórdia e fala porque ele fez isso na ignorância e na incredulidade. É interessante quando ele fala que ele fez isso por ignorância e por incredulidade. Ou seja, o que acontecia com ele? Paulo, a tradição judaica estava ali tão forte em Paulo que o fato de ele ter sido ensinado desde criança nessa tradição, ele não conseguia enxergar a verdade. Então, ou seja, antes ele chamava Saulo, a tradição estava tão forte ali na mente de Saulo que ele não conseguia aceitar as outras coisas que estavam aparecendo para ele. E a gente percebe que muitas vezes as tradições são tão fortes que eles acabam sobressaindo a palavra do Senhor. E entre os judeus a gente percebe bastante isso. Vou dar um exemplo aqui, onde o próprio Jesus está falando sobre isso, no Evangelho de Marcos. Podem deixar o dedinho aí, Timóteo, que a gente vai voltar. Tá? Marcos 7. Tem um trecho onde o Senhor está falando sobre essas tradições. Marcos 7, a partir do versículo 6. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E vocês fazem muitas coisas como esta. Ou seja, aqui Deus está dando um exemplo de que acontecia lá entre os judeus. Tinha a lei de Moisés que falava que eles tinham que honrar o pai e mãe. E aí, com o passar do tempo, criaram uma tradição ali judaica que falava que tinha uma exceção aí. Você tem que honrar seu pai e sua mãe, ajudar eles até eles morrerem, mas se você pegasse esse dinheiro que você ia ajudar com eles e ofertasse e santificasse ao Senhor lá, você estava livre dessa obrigação. E eles chamavam isso de corbã. Ou seja, eles criaram uma tradição que estava passando por cima da própria lei de Moisés. Isso é entre os judeus. E Jesus está colocando isso aqui, falando que vocês não podem fazer com que a tradição sobressaia sobre a palavra do Senhor. A gente percebe que no caso de Paulo, ele estava com uma tradição ali tão forte que ele estava perseguindo os cristãos. A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes isso pode acontecer no nosso próprio meio. A gente, sem querer, pode perceber que existem tradições que estão aparecendo no nosso meio. E o que é a verdade? O que a gente precisa sempre perseguir? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que a gente vai encontrar toda a nossa verdade. Não no que a gente escuta outras pessoas falarem, não no que a gente lê em alguns livros. A gente sabe que a única verdade que a gente tem é o que está aqui na palavra. Uma pergunta, será que tudo que a gente escuta aqui na frente, uma pergunta até meio... Vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver se eu não vou falar nenhuma coisa ruim. Mas será que tudo que é falado aqui na frente, o tempo todo, 100%, são verdades? São coisas certas? A gente consegue garantir isso? Desde que vem da palavra de Deus. A gente ora toda vez para Deus orientar e para que a gente fale sempre a verdade. Mas o que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Não tinham pessoas que estavam subindo no púlpito e falando um monte de coisas erradas, fazendo ensinamentos errados? Estava acontecendo isso em Corinto? Pode acontecer aqui? Pode acontecer aqui. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que a gente escuta daqui da frente, a gente tem que confirmar na palavra. A gente não sabe todas as pessoas que vão subir aqui, como que é o coração delas. Então, mesmo que seja uma coisa que eu estou falando, vá na palavra e confirme para saber. Eu sempre falo isso. O que eu falo aqui o tempo todo não é
Eu oro para sempre falar a verdade, para falar tudo 100% correto. Mas a gente tem que sempre estudar, sempre buscar na palavra, que a palavra... As pessoas são falhas, os homens são falhos, a palavra não é falha. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente está tão dentro da nossa sociedade que a gente acaba acostumando com algumas coisas daqui, certo? Então a gente tem que fazer o possível para sempre se voltar para a palavra e não acostumar com as coisas desse mundo, não se conformar com as coisas desse mundo, desse século, como o próprio Paulo fala. E como que a gente faz isso? Busca na palavra, ora ao Senhor para sempre dar entendimento. A gente sabe que o cristianismo, a gente nunca chega numa situação que a gente está confortável, né? Que a gente pode parar de estudar, que a gente pode abandonar o cristianismo, porque a gente já está salvo. O cristianismo é uma coisa constante que dia a dia a gente vai ter que alimentar e buscar até a gente ir para os céus, enfim, até a gente sair dessa vida. Então, ninguém vai chegar num ponto que já estudou o suficiente. A gente sempre tem coisa para aprender. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente tem que estudar mais. E isso, as pessoas que estão começando agora na fé, né, que são mais novas, vão perceber que quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar, mais a gente precisa aprender. Continua no versículo, eu vou ler aqui o 14, porque o nosso tempo já está acabando. 1 Timóteo 1,14. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim com fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ele estava lá perdido na ignorância, na incredulidade, e a graça do Senhor Jesus transbordou sobre ele. Como que foi isso? Foi uma coisa simples para Paulo? Ele sai daquelas tradições e daquelas coisas que ele estava acostumado. Como é que foi essa transição? Vou olhar rapidinho aqui em Atos, só para a gente conseguir enxergar um pouco dessa transição de Paulo. Atos capítulo 9, a gente tem aqui a conversão de Paulo. Atos 9, a partir do versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Então a gente percebe que para Saulo sair de toda aquela tradição que ele tinha, toda aquela situação que ele estava, e para ele conseguir enxergar, para ele conseguir abrir os olhos, ele teve que ficar cego, né? Engraçado isso. Ele teve que parar de enxergar para começar a enxergar de verdade o que estava acontecendo. Então imagina como é que foi a situação de Saulo durante esses 3 dias. Ele não conseguia nem comer e nem beber de tanta coisa que estava passando ali na cabeça dele. Ou seja, tudo que ele acreditava desde que ele nasceu, estava tudo errado. E ele teve que fazer uma nova vida dali para frente. A gente percebe que esses 3 dias foram os mais importantes da vida de Paulo, porque dali para frente ele virou outra pessoa. A ponto até de ele mudar o nome, certo? Ele deixou de ser Saulo e virou Paulo. Então, é bom a gente fazer essa análise de vez em quando. Será que tem alguma coisa que eu acredito muito que está errada? Se você tem alguma coisa que acredita muito e que você está em dúvida, procura na palavra do Senhor. Muitas vezes a gente está tão acostumado com tradições da nossa família ou coisas que eu ouvi de uma pessoa e a gente esquece de procurar isso na palavra, tá? Então, aqui a gente sabe que esse processo não é fácil, de desacreditar de uma coisa e acreditar em outra. Mas o meu conselho é, sempre acredite no que está na palavra. Não acredite no que os outros dizem, não acredite nas tradições da sua família. Se você quer acreditar numa coisa de verdade, uma coisa certa, acredite no que está escrito na palavra. Bom, vamos dar sequência. Então, a partir agora, vamos seguir o capítulo 15. Desculpa, o capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Aqui Paulo, ele fala, na opinião de Paulo, por que ele alcançou a misericórdia? Se a gente olhar no versículo 16, por que Paulo acha que ele alcançou a misericórdia? Será que era porque ele merecia essa misericórdia? Não. Pelo contrário, né? Ele se coloca como se fosse o pior dos pecadores. Então ele se considera uma pessoa muito ruim, ele reconhece que tudo que ele estava fazendo era errado, mas ele fala que ele alcançou essa misericórdia por quê?
Se a gente olha no versículo 16, mas por isso eu mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Ou seja, Cristo me aceitou, Cristo deu essa misericórdia, que vocês enxergassem que, por pior que vocês sejam, Cristo aceita, Cristo tem paciência, Cristo é misericordioso. Ou seja, Cristo está me usando de exemplo. É isso que ele está dizendo aí para Timóteo. Então, eu era uma pessoa muito ruim, eu era o pior dos pecadores, e mesmo assim eu alcancei misericórdia. Então, aqui nesse versículo ele está dizendo isso. Cristo me usou de exemplo para mostrar. Então, por pior que você esteja, a situação está ruim, Cristo vai usar de misericórdia para você se você aceitar como Paulo aceitou. Então, você tem que deixar essa sua vida que está indo para uma direção totalmente errada e aceita o que Deus tem para você, o que Jesus tem para você, que Deus tem paciência, Deus é misericordioso e Ele vai te aceitar, tá? Então, aqui Paulo está mostrando que, está mostrando para Timóteo, muitas pessoas estavam numa situação ruim lá na igreja de Éfeso, e ele quer mostrar que Deus tem misericórdia dessas pessoas também. Então ele está instruindo aqui Timóteo para falar, usa o meu exemplo, Cristo me usou de exemplo, usa esse exemplo de que eu era uma pessoa muito ruim, eu era o pior dos pecadores, e hoje eu estou aqui nesse ministério ajudando ao Senhor. Tá? Para concluir o último versículo, para finalizar esse trecho, né, de agradecimento de Paulo, Paulo aqui está glorificando a Deus, no versículo 17, só para fechar o trecho. No versículo 17 ele fala, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Então aqui Paulo fecha esse trecho de agradecimento, ele aproveitou o exemplo dele para mostrar muitas coisas para Timóteo, um trechinho pequeno, mas que a gente consegue perceber como Paulo se esforçou, como ele foi abençoado e quantas bênçãos ele recebeu do Senhor, tá? Aqui Paulo está usando esse trecho para incentivar Timóteo, porque ele tinha uma tarefa que não era muito simples, uma tarefa difícil, e ele precisaria de muita força, muita determinação. Na sequência, Paulo vai dar mais algumas instruções para ele do que ele precisa fazer, mas esse trecho aqui é mais para a gente, inclusive para motivar a gente também, tá? Se você está passando por dificuldades, situações ruins, olhe para o exemplo de Paulo, que passava por muita coisa ruim, e que mesmo assim era muito feliz e fez um trabalho muito bom pelo Evangelho.